Olá, povo de Deus. Segunda-feira da quarta semana do tempo do Advento, 21 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos de 8 a 14, e Lucas 1, de 39 a 45. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é um livro que exalta o amor entre o homem e a mulher. Para que entendamos bem, é como se fosse um livrinho de canto da comunidade. Tem cânticos antigos e novos, recolhidos no século V a.C., depois do exílio da Babilônia. Mas pode também ter cânticos mais antigos que essa data. Apesar de o Papa Bento XVI tentar explicar que não houve da parte da Igreja desprezo pela dimensão erótica do amor, na sua carta encíclica Deus Caritas Est, é inegável que assunto de eros, de sexualidade, nunca foi o forte do nosso magistério. Somos, sim, devedores de uma visão negativa do corpo, e o relacionamento sexual do homem e da mulher sempre foi tratado como um tabu na igreja. Nosso texto de hoje fala do amor de atração corporal mesmo. E esse amor pôde depois ser relacionado alegoricamente com o amor entre Deus e o povo, entre o Cristo e a igreja, mas só depois, para não desconsiderar uma vez mais a beleza do amor carnal entre o homem e a mulher. Ainda assim, o próprio Papa Bento XVI reconhece que o amor entre o homem e a mulher, no qual concorrem indivisivelmente corpo e alma, e se abre ao ser humano uma promessa de felicidade que parece irresistível, sobressai como arquétipo de amor por excelência, de tal modo que, comparados com ele à primeira vista, todos os demais tipos de amor se ofuscam. É conhecida a experiência de alguns místicos que se serviram do Eros para se elevar em êxtase para Deus. Outra vez citemos Bento XVI. Como deve ser vivido o amor para que realize plenamente a sua promessa humana e divina? Uma primeira indicação importante podemos encontrar no Cântico dos Cânticos, um dos livros do Antigo Testamento bem conhecido dos místicos. Segundo a interpretação hoje predominante, as poesias contidas nesse livro são originalmente cânticos de amor, talvez previstos para uma festa israelita de núpcias, na qual deviam exaltar o amor conjugal. Nesse contexto, é muito elucidativo o fato de, ao longo do livro, serem encontradas duas palavras distintas para designar o amor. Primeiro, aparece a palavra dodim, um plural que exprime o amor ainda inseguro, numa situação de procura indeterminada. Depois, essa palavra é substituída por rahabá, que na versão grega do Antigo Testamento é traduzida pelo termo de som semelhante, hagapé, que se tornou o termo característico para a concepção bíblica do amor. Em contraposição ao amor indeterminado e ainda em fase de procura, esse vocábulo ágape exprime a experiência do amor que agora se torna verdadeiramente descoberta do outro, superando assim o caráter egoísta que antes claramente prevalecia. Agora o amor torna-se cuidado do outro pelo outro. Já não se busca a si próprio, não se busca a imersão no inebriamento da felicidade. Procura-se, ao invés, o bem do amado, da amada. Torna-se renúncia
está-se disposto ao sacrifício e até o procura. O nosso texto descreve o regresso do esposo à casa depois de prolongada ausência à busca de pastagens para o rebanho. A alegria da esposa pelo regresso do seu amado e a grande ternura manifestada são tão intensas que as palavras utilizadas, cheias de inspiração poética, e as imagens primaveris tão expressivas, parecem insuficientes para descrever a sua emoção. Esse texto foi escolhido para esse tempo do advento e quer simbolizar com que amor devemos acolher o Cristo que vem, como o amor de uma esposa depois de longa ausência do seu esposo, do seu amado. Lucas 1, de 39 a 45. Vejamos como o saudoso cardeal de Milão, Carlo Martini, interpretava a perícope de hoje. Nosso texto começa dizendo: naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Maria carregava um problema. Como explicar tudo a José? O que acontecerá? O que dirá ele? Como aceitará este fato? A coisa era séria. Conforme o relato do Evangelho de Mateus, José estava para abandoná-la. Portanto, via o desmoronamento do seu casamento, como também os sofrimentos, humilhações que viriam contra ela, sem que ela pudesse explicar nada a ninguém. Por aqui, dá para imaginar qual foi, um dia depois, toda essa experiência de sofrimento e de medo. E por que não a da tentação? Se o diabo tentou Jesus, por que não teria tentado também Maria, dizendo: não é verdade, Maria, você se enganou, entendeu mal, não é possível, não há nada. E Maria vive este sofrimento. Neste contexto se entende também porque o texto diz: naqueles dias Maria pôs-se a caminho por uma região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Nós nos perguntamos sempre por que apressadamente? Porque deve ter passado pela mente de Maria que Isabel seria a única pessoa capaz de compreendê-la mais profundamente. Tenho uma pessoa com a qual talvez possa falar dessas coisas. Talvez. Se ela também viveu como parece um acontecimento divino semelhante ao meu, poderá compreender-me. Eis o sentimento de Maria e a necessidade de correr. Nós, em geral, explicamos essa necessidade de caminhar depressa por causa da caridade de Maria. O texto grego significa com diligência e com pressa. Portanto, tem o sentido mesmo de serviço. Quero ir para servir Isabel. Mas penso que existe também o aspecto de necessidade, pois Maria também necessita falar com alguém, confiar-se, abrir-se, sentir-se compreendida. Então, o que aconteceu? Maria faz esta caminhada, sabemos, bastante comprida, de quase 3 dias, refletindo em si estas coisas. E diz consigo mesma, sempre nesta angústia: como me explicarei? Como falarei? Será que ela me entenderá? Não serei tomada pelo medo? Maria faz esse caminho com alegria interior e desejo de servir junto com o temor. Quando bate à porta de Isabel, seu coração palpita, como quando alguém não sabe bem com quais palavras começar a conversa. Eis que ela ouve em resposta à sua saudação:
Isabel exclamando: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe de meu Senhor me visite? Neste momento, tudo aquilo que Maria guardava dentro de si desaparece. Sem necessidade de falar, sente-se compreendida, valorizada. Percebe que tudo aquilo que aconteceu nela é verdadeiro, se vê confirmada e por isso explode com o canto do Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Um beijo no seu coração.